Fala galera, beleza? Tem muita gente que tem dificuldade em saber quais movimentos que determinado músculo faz. E aí o que acontece na maioria das vezes? O pessoal fica gravando e gente, é músculo pra caramba, é movimento pra caramba. Então fica difícil muitas vezes da gente gravar tudo. Então eu venho trazer aqui para você uma abordagem bem bacana, uma forma de você estudar um pouco mais lógica, tá? Que vai fazer você chegar no resultado de qual movimento esse músculo faz e por que ele faz determinado movimento. Para ilustrar, né, esse raciocínio, eu estou aqui com o nosso amigão aqui, tá? Para representar os movimentos e com esse tubo elástico. Esse tubo elástico ele vai fazer o papel do músculo, tá? Então vocês vão ver que quando eu colocar ele aqui no camarada, ele vai estar tensionado. Por que tensionado? Porque quando a gente realiza uma contração, quando a gente fala de contração concêntrica, tá? As fibras se encurtam. Então eu vou deixar ele tensionado e quando a gente for falar de contração concêntrica, a ideia é que as fibras se encurtem e ele demonstre ali a contração, tá bom? Antes de tudo, gente, para a gente entender isso, é óbvio que é lógico, mas a gente precisa saber o básico do básico, tá? A gente precisa saber a articulação, a gente precisa saber qual osso que está sendo trabalhado, né? A gente precisa saber qual é o músculo que está ali naquele local. Então, sabendo isso, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre o movimento, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o braquial, tá? Para você poder entender. O braquial, ele é um músculo que sai lá do úmero, né? Ele tem origem no úmero e ele vai se inserir lá na una. Então eu vou dar uma leve tensão, deixa eu pegar por aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem. Vou dar uma leve tensão, tá? Então o que acontece? Quando a gente tem uma contração concêntrica do braquial, o músculo se encurta e ele gera esse movimento. Então o músculo encurtado aqui, ó, ok? O braquial ele faz a flexão de cotovelo. Pô, beleza, tá? Gravar isso até então é fácil, né? Agora eu quero ver quando você for gravar músculos da coluna e entre outros músculos. Por que ele faz a flexão de cotovelo? Porque o braquial ele está posicionado anteriormente no úmero e ele está passando anteriormente na articulação do cotovelo. Logo, ele vai fazer um movimento para frente. Qual é o movimento que a gente tem para frente do cotovelo? A flexão, tá? Então, vocês podem perceber que é algo lógico. Tá? Quando eu falo do bíceps braquial, né, o bíceps braquial ele vai sair lá do processo coracoide, vai descer, vai passar pelo úmero e ele vai se inserir lá no rádio, tá? Então observe o seguinte, que o bíceps braquial ele passa pela articulação do ombro, então logo ele vai fazer um movimento no ombro. Ele passa anterior ou ele passa posterior no ombro? Ele passa anterior. Qual é o movimento que a gente tem anterior no ombro? Flexão. Então o bíceps braquial ele auxilia aqui na flexão, tá? Qual é a outra articulação que ele passa? Ele passa pela articulação do cotovelo. Ele passa anterior ou posterior à articulação do cotovelo? Ele passa anterior à articulação do cotovelo. Então, logo, qual é o movimento que a gente tem anterior no cotovelo? Flexão, tá? E o bíceps também realiza ali uma supinação, tá? Do antebraço, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes. Então, perceberam, gente, que é algo lógico, né? E se você for por essa linha de raciocínio, fica muito mais fácil você entender todos os outros movimentos, tá? E assim a gente não precisa ficar gravando tudo, beleza? Esse é o raciocínio que você deve levar para outras articulações, para outros músculos, tá? E isso vai facilitar bastante o seu entendimento, vai facilitar bastante os seus estudos, ok? Então espero que você não vacile mais nisso, se você ainda vacila, tá? Pega essa dica, passa aí para os seus amigos, para os seus colegas de classe, de profissão, tá? E não vacila mais, beleza? Em breve eu tento postar mais alguns vídeos aí, se der certo a gente coloca outras articulações. Se você quiser também sugerir como que eu posso exemplificar isso com alguma outra articulação, é só falar, falou? Valeu galera, muito obrigado e até a próxima, valeu!